Bom sábado a todos, bom sábado àqueles que nos veem pela internet, que possam sentir-se também bem-vindos na casa do Senhor. Nós estamos a fazer este fim de semana um fim de semana especial, um fim de semana de reavivamento. Ontem tivemos uma reunião onde falámos sobre Sansão e a sua fraqueza de caráter. E vimos também que muitas vezes podemos não ter as mesmas fraquezas que ele, mas temos certamente o mesmo problema. E esse problema é o nosso eu. E ao longo deste fim de semana, ontem e hoje, tanto agora de manhã como à tarde, nós vamos ter alguns pensamentos, algumas reflexões sobre esta necessidade de permitirmos que Deus esmague o nosso eu, para que o nosso eu não se sobreponha àquilo que é o mais importante, que é um caráter mais semelhante a Jesus. E eu gostava que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro que não é muito conhecido, mas é um livro extraordinário, que é o livro de Ageu. Ageu no capítulo 1, o profeta Ageu, no capítulo 1, e vamos ler aqui alguns versículos esses que nos mostram um pouco como o povo estava, a sua condição, e que no fundo também é um pouco a nossa condição. Ageu, capítulo 1, versos 5 a 7. Não é um livro muito conhecido, portanto é até difícil às vezes nós chegarmos lá, mas tem uma mensagem muito poderosa. E diz assim: Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim o Senhor dos Exércitos diz ao seu povo: considerai os vossos caminhos. Este é um texto muito, muito interessante da palavra do Senhor, porque naquela altura o povo de Deus semeava muito, mas colhia pouco. O povo de Deus comia, mas não se fartava. O povo de Deus bebia, mas não se saciava. Vestia-se, mas não se aquecia. E tudo aquilo que eles ganhavam era para um saco furado, um saco sem fundo, um saco roto. Isto só mostra, meus queridos amigos, que por muito fazerem, não estavam verdadeiramente consagrados ao Senhor para receberem as bênçãos do céu. E por isso, o muito que eles semeavam, eles praticamente nada colhiam. Ou seja, não havia bênção sobre aquilo que tinham. Aquilo que comia não era o suficiente para o seu próprio corpo. Porque Deus não os abençoava como eles deviam ser abençoados. Deus não podia abençoar aquele povo. E a Bíblia é clara nisso. Porquê? Porque esta mensagem é uma mensagem que foi dada a Zorobabel, o governador de Israel, naquela altura, e a Josué, o sumo sacerdote. E Deus dizia: não é bom, não é lícito que a casa do Senhor esteja derrubada, seja estragada, seja destruída, e vós continuais a ter as vossas casas. E vós fizestes casas do bom e do melhor. Ou seja, a casa de Deus estava destruída em detrimento das suas próprias casas, do seu próprio conforto, do seu próprio egoísmo, porque o povo de Israel tinha chegado para restaurar o templo de Deus e em vez de restaurar o templo de Deus, eles começaram a fazer as suas próprias casas, com o bom que tinham. E Deus dizia: não pode ser, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, meus discípulos. Como é possível a casa do Senhor estar destruída e vocês egoisticamente fazem as vossas? Ou seja, a prioridade que vocês têm é a vossa casa, é o vosso conforto. Noutra palavra, é o vosso eu. É o vosso eu. E deixam a casa do Senhor destruída, derribada. Por isso, dizia Deus, por isso vocês semeiam e não colhem. E aquilo que recebem é para um saco furado. Um saco que não tem fundo. Um saco que está roto. Porque não fazem a vontade do céu. No fundo,
Este texto, meus queridos amigos e irmãos, para nós e para aqueles que nos assistem da internet, no fundo, este é um apelo divino para que os homens e as mulheres revisem, reflitam no seu próprio caminho. Por isso é que a Bíblia diz: considerai os vossos caminhos, considerai a vossa vida. Porquê? Porque em Provérbios 14:12 diz que aos olhos dos homens o caminho parece direito, mas o seu fim é a morte. E por isso é que Deus faz um apelo à igreja, e reparem que isto não é para pessoas não crentes. Este apelo que o Senhor faz é para o seu povo, é para crentes, é para aqueles que o adoram, é para os seus discípulos. E Deus diz: considerai os vossos caminhos, revejam os vossos caminhos, revejam a vossa vida, revejam as vossas prioridades. E este é o desafio, este é o convite que o Senhor nos lança esta manhã, para nós considerarmos os nossos caminhos, refletirmos nas nossas vidas, refletirmos nos nossos princípios e nas nossas prioridades. Aliás, o salmista Davi vai muito longe quando diz no Salmo 139, vamos abrir, Salmo 139, versículos 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24, Davi diz ao Senhor o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. No fundo, o apelo de Deus, e no fundo aquilo que Davi sentiu no seu coração, é para que Deus sondasse o seu coração, sondasse os seus pensamentos, sondasse a sua vida e lhe mostrasse quais são os seus caminhos, qual é as suas práticas e que práticas é que ele deve abandonar para que possa ser guiado no caminho eterno. Porque todos nós queremos ir para o céu, todos nós um dia queremos estar na eternidade, não há ninguém aqui neste lugar, por isso nós vimos a presença de Deus, nós vimos a presença de Deus num sábado de manhã, ou à quarta-feira, ou outro dia que nos é pedido para estarmos presentes, porque nós queremos ser salvos, nós queremos um dia estar com o Senhor, nós queremos estar com Deus, e nós queremos estar uns com os outros. E o Senhor então lança no desafio, no tempo de Ageu, lança no desafio de considerarmos os nossos caminhos, e o Senhor lança-nos o desafio hoje: considerem os vossos caminhos. Será que nós estamos a viver de uma forma egoísta? Será que nós estamos a trabalhar para o eu? Será que nós estamos a colocar o eu à frente de Deus na nossa vida? Há duas perguntas na Bíblia que eu gostava que nos ajudassem neste processo de reflexão, porque esta mensagem de hoje é um processo de reflexão para todos. É, no fundo, para nós refletirmos na nossa vida, na nossa condição, no nosso caminho. E há duas perguntas que nós nos devemos colocar nesta reflexão. A primeira encontra-se em Gênesis 3:9, quando Deus se encontra com Adão e Eva, que estavam escondidos, e Deus pergunta. O que é que Deus pergunta? Onde estás? Primeira pergunta, onde estás? Não se esqueçam. Segunda pergunta, quem faz essa pergunta é Davi, a um egípcio que passou por eles, quando Davi estava a fugir, quando Davi estava na sua peregrinação, digamos assim, no seu deserto. E um dia passa por ele um homem egípcio, e Davi tem uma pergunta que é assim: de quem tu és? De quem tu és? Então estas duas perguntas são muito importantes para a reflexão desta manhã. Onde estás e de quem és? Ou quem és tu? E eu gostava que nós pudéssemos refletir de três vertentes nestas duas perguntas. A primeira vertente é o cristão com o mundo. O cristão e o mundo. Então nós vamos fazer estas duas perguntas nesta primeira parte. Primeiro, estou no mundo ou sou do mundo? Esta é uma pergunta muito interessante. Onde estás e de quem és? E a pergunta é: estou no mundo ou sou do mundo? Porque reparem que um dia Jesus disse, em João 17:14, eu dei-lhes a minha palavra e o mundo os odiou, porque
O que é que diz lá? Não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Mas, no versículo 15, Jesus diz, não te rogo que o livres do mundo, mas que os guardas do mal. Então a pergunta é, estou no mundo ou sou do mundo? Jesus disse que nós estaríamos no mundo. Até disse que no mundo teríamos aflições. Nós não nos podemos ausentar do mundo. Nós vivemos no mundo. E nós estamos no mundo porque Deus quer que nós estejamos no mundo. Para quê? Para refletir o seu caráter. Nós não vamos para um convento, fechar-nos a 7 chaves num convento. Não, nós estamos no mundo para refletirmos o caráter de Deus. Fomos chamados para isso. Por isso Jesus mandou 2 a 2, para isso Jesus mandou 70, para isso disse aos seus discípulos, ide. Ide aonde? Ao mundo onde nós estamos. Mas o fato de estarmos no mundo não quer dizer que sejamos do mundo. Por isso é que Jesus diz, estai no mundo, mas não ser do mundo. Ou seja, estar no mundo não é o mesmo que ser do mundo. E a estratégia do inimigo é essa. A estratégia do inimigo é nós pensarmos, porque estamos no mundo, temos que fazer aquilo que o mundo faz. E essa é uma estratégia que o inimigo nos lança a cada momento da nossa vida. Porque muitas vezes pensamos que se estamos colocados no mundo é para viver aquilo que o mundo vive. Porque se nós não vivemos como o mundo vive, vamos nos achar aliens. Vamos nos achar que nós somos tão diferentes, que somos aliados, que somos loucos. E por isso muitas vezes nós identificamos-nos, tal como Sansão, que nós falámos ontem, começamos a identificar-nos com algumas práticas nefastas do mundo. Sobretudo os jovens, acontece muito na escola, para não serem conotados como sendo alienados da sociedade. Mas se nós deixarmos o mundo entrar na nossa vida, então a questão de dizer que estamos no mundo e não somos do mundo não é válida. Se nós deixarmos o mundo entrar na nossa vida, a mentalidade do mundo, as práticas nefastas do mundo, então nós seremos do mundo. E Jesus diz que nós não somos do mundo. Por isso nós devemos refletir muito bem na nossa experiência espiritual. Será que nós temos aberto pequenas brechas no muro que nos protege? E estas pequenas brechas é o suficiente para que o inimigo entre na nossa vida e destrua aquilo que de bom nós temos. De repente, quando nós nos apercebemos, nós estamos a falar, a viver, a vestir, a comer, a beber, como o mundo. Ora, o que o Senhor diz é que nós temos que nos pautar pela diferença, porque ninguém será atraído pela igualdade, mas sim pela diferença. Se nós formos honestos quando os outros são desonestos, então podem ter a certeza, meus queridos irmãos, que nós vamos pautar-nos pela diferença e vamos poder brilhar a nossa luz. No meio de uma sociedade desonesta, nós podermos ser honestos, nós brilhamos a nossa luz. Quando todas as pessoas dizem não e querem dizer sim, e quando dizem sim querem dizer não, mas se nós dissermos sim é sim, ou não e é não, as pessoas vão olhar para nós como pessoas diferentes e vão dizer assim, estas pessoas são diferentes. É porque Cristo faz a diferença nestas pessoas. Se nós formos confiáveis, se os outros puderem confiar em nós e saber que ao falarem connosco nada sai da nossa boca, então eu tenho a certeza que amanhã somos nós que vamos ser procurados para eles desabafarem. Agora, se nós fazemos tudo o que os outros fazem, se nós recebemos e vamos acrescentar para outra pessoa mais um ponto e vamos aumentar aquilo que nos contaram, até fazer alguma fofoca ou alguma coscovilhice, tenha a certeza, irmãos, que ninguém vai falar convosco, ninguém vai desabafar convosco. E por isso nós temos que nos pautar pela diferença. Quando nós aqui na igreja nos amamos e nos unimos, e em vez de nos criticarmos uns aos outros ou colocarmos a ferida no dedo dos irmãos, se formos tolerantes, se formos humildes, se formos unidos como a união que Cristo faz, irmãos, eu tenho a certeza que as pessoas que estão lá fora, que não têm isto nas suas casas, nos seus lares, nas suas vizinhanças, vão querer fazer parte desta igreja. Porque esta igreja pauta-se pela diferença, pauta-se pelos princípios do céu.
Agora, se nós nos vestimos, nós comemos, nós nos divertimos, tal como os outros, que diferença nós vamos fazer na vida deles? E o mundo está, infelizmente, a entrar a pouco e pouco nos hábitos dos crentes. Todos nós. O facto de eu estar aqui um bocadinho mais elevado neste púlpito não me dá o direito de olhar para baixo e dizer, só os irmãos fazem isso. Não, todos nós estamos neste barco. O inimigo é tão astuto, que permite que hábitos erróneos do mundo entrem nas práticas dos crentes. E muitas vezes sem nós nos apercebermos. E às vezes, tal como Sansão, pior ainda, é que gostamos. E isso é mau. Por vezes nós não conseguimos ver a diferença entre o crente e o mundo. Aliás, o próprio Jesus disse que a nossa diferença vai atrair o mundo. O que é que Jesus disse que aquelas pessoas vão querer aprender mais de Deus? É se nos amarmos uns aos outros. E nós temos que ser assim, meus queridos. Nós que temos que nos amar uns aos outros. O segundo prisma com que nós podemos fazer estas duas perguntas é entre o cristão e a igreja. E a pergunta é, estou na igreja ou sou da igreja? Pertenço à igreja? Eu estou na igreja, ou o meu coração está na igreja, ou o meu coração pertence à igreja? E esta é uma pergunta muito incisiva, porque existe o grave perigo de eu estar na igreja e não ser da igreja. Aliás, o inimigo quer afastar-nos de Deus, não há dúvida, porque ele sabe que uma brasa afastada do braseiro, o que é que acontece? Começa-se a apagar, a pouco e pouco, até que se apaga totalmente. E o inimigo quer desviar-nos de Deus e da igreja. E às vezes até diz assim, tu não és digno de ir à igreja. Porquê? Tu fazes tanta coisa durante a semana, tu não és digno. E a pessoa diz, Senhor, eu não sou digno, nem sequer lá vou. Isso é o inimigo a martelar na nossa mente. Ou então, o que é que eu vou lá fazer? Aquele irmão fez-me aquilo, eu não posso encontrar este irmão. Mais uma vez o inimigo a martelar na nossa mente. E às vezes o inimigo faz com que, mesmo estando na igreja, nós verdadeiramente não somos dela. Porque é possível estar cá dentro e não ser cá de dentro. Podemos estar perdidos dentro da igreja. Podemos vir aos cultos, podemos vir à escola sabatina, podemos vir à igreja e, no entanto, estar perdidos. Tal como o jovem rico, lembram-se do jovem rico? O jovem rico estava perdido dentro da igreja. Fazia tudo o que era certo, tudo o que era correto a um crente. No entanto, ele pergunta, mestre, o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Sabem porque é que ele fez esta pergunta? Porque ele sentia-se perdido. E às vezes o inimigo faz isso connosco. Não é preciso afastar-nos da igreja. Simplesmente se nós vivermos uma espiritualidade medíocre, fazermos o mínimo e estarmos aqui dentro perdidos é bom. E isto é que é a mornidão. É acharmos que por virmos à igreja estamos salvos e não temos um relacionamento com Cristo, não temos uma entrega a Cristo, não nos consagramos a Cristo e fazemos a nossa vida uma vida religiosa formal, rotineira, e o inimigo fica todo contente e esfrega as mãos. O que é a igreja? A igreja não é um clube. A igreja é um hospital onde eu venho para ser curado pelo Senhor. A igreja é uma assembleia de crentes onde nos reunimos todos juntos, é verdade, não para simplesmente brincarmos, mas para adorarmos o céu e pedirmos a Deus que nos transforme, que nos purifique. Só que podemos dizer que há uma diferença muito grande entre o mundo e a igreja. É que podemos dizer até que existe um paralelo entre o mundo e a igreja, a mesma que existe entre um depósito de lixo e uma lavandaria. É que em ambos os lugares existe coisas sujas.
mas para um depósito de lixo eu levo a minha sujidade para esse depósito de lixo para acrescentar mais lixo. E isso torna-se cada vez mais podre. Enquanto a igreja eu trago as minhas sujidades para que Deus me limpe e me lave como numa lavandaria. Para que o Senhor me lave dos meus pecados. Para que o Senhor me lave das minhas sujidades. Para que o Senhor me purifique. E por isso eu preciso ser lavado pelo sangue de Jesus. Todos nós precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus. Em 2 Timóteo 3,13 diz que o mundo leva os seus de mal a pior, enquanto Provérbios 4,18 diz que a igreja leva os seus para melhor. Ou seja, a igreja pode fazer a diferença na tua e na minha vida. Pode. A igreja pode fazer a diferença na tua e na minha vida. Porque Cristo ama a igreja. Cristo respeita a igreja. Cristo ama-a como a menina do seu olho. Cristo ama a sua igreja como a sua esposa, como o seu próprio corpo, como o seu rebanho. E nós fazemos parte desse rebanho. E por isso é que Deus ama a sua igreja. E como é que Deus quer a sua igreja? Em Efésios 5,27 diz: uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. É isto que o Senhor quer para nós, para a igreja. Mas o Senhor quer uma igreja gloriosa, uma igreja santa, mas também quer uma igreja unida. Uma igreja unida. E nós precisamos ter uma igreja unida, irmãos. Aliás, em São João 17, Jesus vai dizer para que eles sejam um, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que eles se amem uns aos outros. E isto é importante na igreja. Deus quer unificar a igreja. Terceiro prisma e último. Estamos a terminar. O cristão. Primeiro é o cristão e quem? E o mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Segundo, o cristão e a igreja. Estamos na igreja e devemos pertencer à igreja. Devemos ser da igreja. E o terceiro prisma, que é o mais importante, o cristão e o céu. E a pergunta que eu faço é: estou no céu ou sou do céu? Existem algumas pessoas que estão fisicamente no céu. Enoque, Elias, Moisés. Mas nós ainda não estamos no céu, mas nós somos cidadãos do céu. Amém? Nós somos cidadãos do céu. Ainda nesta terra, vivendo nesta terra, estando no mundo, não pertencendo ao mundo, mas pertencendo ao reino dos céus. E é isso que o Senhor nos quer levar, a esta vivência espiritual, a esta vivência, a esta entrega, a esta consagração total da nossa vida, para que, estando no mundo, possamos ser cidadãos do reino dos céus já aqui. Nós não estamos lá ainda, embora nós sejamos cidadãos do céu. Porque Deus declara em várias partes que nós somos seus. Por exemplo, em Isaías 43:1, que diz: eu não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então aqui Deus vai claramente dizer ao povo: tu és meu, tu pertences-me. Segundo, Romanos 14:8, o apóstolo Paulo diz assim: de sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Efésios 2:19, assim pois não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Oh, isto é tão confortante. É tão reconfortante saber que nós somos da família do céu. De que nós somos concidadãos do céu e família de Deus. Membros da família de Deus. Lembremos das duas perguntas. Quais são as duas perguntas? Onde estais? Onde estamos? E de quem somos? Estamos no mundo. Sim, estamos no mundo. Mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas somos do céu. Não estamos ainda no céu, mas somos embaixadores do céu.
Somos cidadãos do céu. E é lá que é a nossa pátria. Por isso é que Abraão, no livro de Hebreus capítulo 11, Abraão saiu sem saber para onde ia. E ele esperava, ele dizia que era peregrino e estrangeiro na terra alheia. Porque esperava o quê? Esperava o quê? A cidade que está onde? No céu. No céu. Nós somos do céu. Em suma, nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus. Porque Ele nos remiu, porque Ele nos criou, porque Ele nos redimiu na cruz do Calvário. Então, verdade, Senhor, nós somos Teus. Não somos do mundo. Embora estejamos cá, nós somos de Deus e somos do céu. Eu gostaria, meus queridos amigos, que neste dia especial nós reconsagrássemos a nossa vida totalmente ao Senhor. É verdade que a Bíblia, no livro de Ageu, dizia, no versículo 5, considerai os vossos caminhos. O Senhor faz este convite, este desafio, considerai os vossos caminhos, refleti nos vossos caminhos, refleti na vossa vida. E ele dizia, porque, no versículo 4, dizia assim, porventura é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa do Senhor está deserta. As vossas casas estão forradas. A vossa vida está... Vocês trabalham para a vossa vida. Temos um trabalho. É importante. Temos família. É importante. Temos de sustentar a nossa família. Mas onde é que fica Deus na nossa vida? Qual é o lugar que Deus ocupa? Não era mau que o povo de Israel fizesse as suas casas? Era mau? Não. Eles tinham vindo de Babilónia. Era lícito que eles chegassem a Jerusalém, que eles chegassem ao lugar que Deus lhe tinha prometido e fizessem as suas casas. É lícito. O que não é lícito é que eles alimentassem o seu eu, fizessem as suas casas forradas, todas bonitas, e deixassem a casa de Deus deserta. Isso é que não é lícito. Porque Deus é sempre o primeiro. Tem que ser na nossa vida o primeiro. Deus merece o nosso melhor. Deus merece a nossa melhor afeição. Por isso é que as primícias eram-lhe dadas. É o melhor para o céu. O melhor é para Deus. E depois então faremos as nossas casas. E por isso é que a Bíblia dizia, semeais muito, mas colheis pouco. Porque estáis a colocar salário num saco sem fundo, num saco roto. E o Senhor pede para nós considerarmos os nossos caminhos. Que caminho estou eu a trilhar? Ontem nós falámos de Sansão. E vimos que Sansão começou a gostar, a identificar-se com aqueles filisteus. Os filisteus tinham práticas completamente erróneas, práticas que estavam em completamente oposição a Deus, completamente em oposição a Deus. E Sansão, que tinha sido escolhido para ser o libertador, ou para começar a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, viu uma mulher, agradou-se dela e quis alimentar o seu eu. Eu quero esta. Ah, mas filho, mas vai a outras que é do nosso povo. Não, eu quero esta. O seu eu prevalecia, o seu eu era mais importante. E quando ele começou a ir junto dos filisteus, começou a gostar da prática dos filisteus, começou a identificar-se com aquilo que eles faziam, com aquilo que eles bebiam, com aquilo que eles faziam, com aquilo que eles vestiam, com as suas práticas, e começou a gostar. E esse é um problema. Quando nós nos identificamos com as práticas nefastas, com as quais nós não nos devíamos identificar. Identificamos-nos com elas, mas gostamos. E às vezes até Deus martela no nossa mente e diz assim, espera aí, isto que estás a fazer não é bom. Oh Senhor, mas eu gosto tanto. E aquilo que aparentemente era mau no início, de tanto fazermos, acaba por ser normal. E acaba por entrar no nosso hábito de vida.
E quando damos conta, meus queridos irmãos, estamos a fazer aquilo que é contrário aos olhos de Deus. E o pior de tudo é que nós gostamos de fazer. Mas não podemos. Temos de ter coragem. Temos de ter coragem e força para dizer: Senhor, se isto não está de acordo com a tua vontade, Senhor, permite que eu abandone. Ajuda-me a abandonar. Purifica o meu coração para que eu não tenha vontade de fazer mais isto. Porque sabem que Deus muda os gostos. Deus muda os gostos. Eu, com 17 anos, eu gostava muito de músicas, eu posso dizer mesmo satânicas. Ouvia heavy metal, mas heavy metal com letras satânicas, em que esse grupo cantava 666, The Number of the Beast. E eles não tinham, não era escondido, era claramente aberto. E eu hoje, para mim, é impossível ouvir isso. Dá-me ânsias. Dá-me agonia quando eu ouço esse tipo de música, porque Deus muda os gostos. E por isso há alguma coisa em mim ou em vós que vocês achem que têm alguma prática que sabem claramente, porque às vezes é inconsciente, mas às vezes nós sabemos claramente, Deus não aprova isto. Peçam a Deus que vos ajude a mudar os gostos, que Deus faz isso. O salmista dizia: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este fim de semana é a oportunidade que o Senhor nos dá. Tem várias, mas hoje é mais uma, para nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor, para nós nos entregarmos ao Senhor. E por isso eu gostava de orar neste momento, e gostaria que aqueles que gostariam de reconsagrar a sua vida se colocassem de pé, para nós orarmos juntos. Eu, se estivesse sentado, colocar-me-ia de pé, porque eu gostava de reconsagrar a minha vida ao Senhor. Tenho falhas, todos nós temos, irmãos. Todos nós temos falhas, mas, Senhor, nós queremos que Tu nos purifiques, que Tu laves os nossos caráteres, os nossos caracteres, que limpes o nosso eu, que despedaços o eu, que tires o nosso eu e que, por favor, nos guies pelo caminho eterno, porque apesar de estarmos no mundo, nós queremos ser do céu, nós queremos ser Teus. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós queremos ser Teus, Senhor. Por vezes a nossa vida não é aquela que devia ser. E eu falo por mim, Pai. Não posso falar pelos meus irmãos. Cada um falará por si, no seu silêncio interior, no silêncio do seu coração. Eu quero suplicar, Senhor, que transformes a nossa vida. Que aquela pergunta que é feita, ou aquelas duas perguntas, onde estás e de quem és, que possa ser respondido por nós: Senhor, eu estou aqui, na Tua presença, na Tua igreja, porque quero ser Teu, porque quero ser do céu, porque um dia quero estar junto do céu, junto dos meus irmãos e junto de Ti, Senhor. Mas enquanto eu aqui a andar, Senhor, purifica o meu coração. Ajuda-me a considerar o meu caminho no meu quarto, em oração, a perceber se há algum caminho mau em mim, e tal como o salmista Davi, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Ó Senhor, obrigado por estes irmãos e irmãs que fizeram já um percurso de fé enorme. Obrigado, Pai, porque muitos de nós estamos a lutar contra o inimigo há muitos anos. Mas a maior luta que temos, Senhor, é a luta contra o nosso eu. Porque muitas vezes o nosso eu gosta de determinadas coisas que são más. Ajuda-nos a ter coragem, Senhor, a ter forças do alto para reprimirmos o nosso eu nas circunstâncias da nossa vida. E tudo aquilo que não estiver bom, Senhor, ajuda-nos a tirar. Paulatinamente, é verdade. Devagarinho, a pouco e pouco. São lutas.
São lutas que nós travamos, Senhor. Mas para um dia estarmos contigo no céu, ajuda-nos a vencer estas pequenas coisas que nos atraem, Senhor. E a dizer-te que apesar de estarmos no mundo, nós queremos ser teus. Abençoa aqui o teu povo, Pai. Para que nós possamos colocar-te em primeiro lugar na nossa vida. Para que tu sejas o mais importante da nossa vida. E para que nos possamos preparar para um dia estarmos juntos no lar eterno. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada amigo que nos visita esta manhã, todos aqueles que nos veem pela internet, cada jovem, cada criança, para que ao sairmos deste lugar saiamos reconfortados, mas sobretudo com a vontade de que nos transformes à imagem de Jesus. Dá-nos a tua paz nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém.